ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Vamos ao destaque do dia. 8.000 quilômetros de rodovias concedidas. O governo federal apresenta a carteira de projetos de concessões para 2025. Serão 15 leilões que vão mobilizar mais de 160 bilhões de reais em investimentos do setor privado na malha rodoviária federal. As licitações serão promovidas em todas as regiões do país. E você vai ouvir também educação. Inscrições para o ProUni terminam hoje. O programa Universidade para Todos completa 20 anos, oferecendo bolsas de estudo em instituições privadas e alavancando o acesso ao ensino superior. E o Fundo de Desenvolvimento da Educação vai investir 325 bilhões de reais na educação básica esse ano. Cerca de 70% dos recursos serão usados para a valorização dos profissionais de educação. E ainda, a arrecadação da Receita Federal cresce quase 10% em 2024. O aumento esteve relacionado ao aquecimento da economia, crescimento da massa salarial e tributação de super ricos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Mais de 8.000 quilômetros de rodovias devem ser concedidos este ano ao setor privado. Essas são as expectativas para os 15 leilões rodoviários que o governo federal vai realizar em 2025. E eles vão mobilizar 160 bilhões de reais em investimentos privados, movimentando a economia do país nos próximos anos. Os números foram apresentados hoje pelo Ministério dos Transportes. É a maior carteira de concessões já prevista para um único ano, que vai abranger estradas das 5 regiões brasileiras. Um ano movimentado. A carteira de projetos de concessão de rodovias para 2025 prevê a realização de 15 leilões pelo país. Se confirmados, será a maior quantidade de leilões rodoviários realizados em um único ano no Brasil. Entre eles estão 3 processos de otimização de contratos que estavam defasados e, em muitos casos, com obras paralisadas. O ministro dos Transportes, Renan Filho, explicou que os 15 leilões do ano vão gerar melhorias e investimentos em todas as regiões. Nós vamos enfrentar o desafio de conceder ou otimizar contratos de 8.449 quilômetros no Brasil. Isso é uma infinidade de rodovias. Serão, só nesses 15 contratos, 161 bilhões de reais em investimento. São 12 leilões novos e 3 processos competitivos frutos da otimização de contratos. Essa é a primeira carteira que, em um ano, vai promover licitações em todas as regiões do Brasil. Entre 2023 e 2024, foram realizados 9 leilões. Com a previsão de mais 15 leilões em 2025 e 20 em 2026, o país terá feito 44 concessões rodoviárias em 4 anos. O que, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, significa que o país terá mais investimentos da iniciativa privada, que desafogam o setor público e movimentam a economia. A constituição de uma carteira como essa, se exitosa, isso demonstrará que o país tem condição de, no ambiente da infraestrutura rodoviária, avançar cada vez com menos esforço do erário, com menos imposto aplicado ali, com mais sustentabilidade e com melhor infraestrutura para a economia crescer como um todo. Já neste primeiro semestre, devem ser realizados 7 leilões. O primeiro será em fevereiro e contempla a BR-364, que liga Porto Velho a Vilhena, em Rondônia, chamada de Rota Agronorte. Em abril, serão 2 leilões. O da ponte binacional entre São Borja, no Rio Grande do Sul, e São Tomé, na Argentina. E o leilão das BR-040 e 495, que ligam Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o Rio de Janeiro. Em maio, serão 4 leilões, entre eles a concessão de trechos de rodovias federais e estaduais que compõem a chamada Rota da Celulose. Também em maio será feita a otimização de 3 contratos, que envolvem rodovias do Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Outros 8 leilões estão previstos para o segundo semestre. Reportagem Luana Karen.
O Rio Grande do Sul passa por um processo de reconstrução que já dura 8 meses, desde que chuvas e enchentes devastaram boa parte do estado. Nesta terça-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, apresentou um balanço das ações de reconstrução do estado, que agora entram numa nova fase para obras reestruturantes. Além disso, o auxílio emergencial de R$ 5.100 será pago a famílias que ainda estejam em abrigos e não tenham recebido. A tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em maio e junho de 2024 deixou um rastro de destruição. 323 municípios ficaram em estado de emergência e 95 em calamidade pública. Foram 183 vítimas fatais. Além disso, mais de 581 mil pessoas desalojadas e mais de 81 mil em abrigos. Para recuperar o estado, o governo federal realizou diversas ações em parceria com o governo do estado e prefeituras. No ano passado, foram pagos 2 bilhões e 100 milhões de reais no Auxílio Reconstrução, destinado a famílias gaúchas que foram desalojadas ou desabrigadas. Mais de 407 mil famílias foram beneficiadas. O valor é de R$ 5.100 para ajudar na recuperação dos bens perdidos. E até o dia 3 de fevereiro, na próxima segunda-feira, famílias que estavam em abrigos e ainda não foram contempladas poderão ser cadastradas pelas prefeituras em sistema próprio do auxílio. Para a prevenção de novos desastres, um fundo no valor de 6 bilhões e 500 milhões de reais foi criado para obras estruturantes, como construção de diques, estações de bombeamento de águas pluviais, melhoria em sistemas de galerias e canais. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, são ações prioritárias. Aqui são obras de proteção, obras estruturantes de grande porte, e nós estamos recuperando todas esses projetos. Boa parte delas existia projeto, mas os projetos precisam ser revistos, revisitados e atualizados, dado a dimensão da tragédia. Para apoio às famílias, houve antecipação de recursos para quase 5 milhões de pessoas, como abono salarial e saque calamidade do FGTS. No setor de empregos, foram realizados pagamentos de um salário mínimo por 2 meses diretamente ao trabalhador pelo governo federal. Em troca, os empregos foram mantidos por pelo menos 4 meses. Mais de 110 mil trabalhadores foram beneficiados. Na saúde, além da reconstrução de unidades de atendimento, houve ampliação de leitos, vacinação específica para o estado gaúcho e distribuição de medicamentos. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, no Rio Grande do Sul começou a funcionar o Mais Acesso a Especialistas. O programa torna mais rápido o acesso do paciente às consultas e aos exames especializados, com menos burocracia. E em função de todo esse trabalho que fizemos junto aos municípios, junto ao Estado, à Secretaria Estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que conseguiu construir planos de ação regional para o programa Mais Acesso a Especialistas. No total, foram mais de 81 bilhões de reais em recursos federais para financiar empresas e agricultores familiares. Também foram realizadas obras de reconstrução e reformas de escolas. Reportagem Lorena Pacheco. E foram entregues pelo governo federal 45 novas máquinas agrícolas para atender integrantes de 38 municípios gaúchos. As máquinas devem ser utilizadas exclusivamente para atender o produtor rural e estradas rurais. No ano passado, foram feitas 3 remessas de máquinas ao estado gaúcho, que totalizaram 92 equipamentos. Com as novas aquisições, são 137 máquinas em 120 municípios. A arrecadação do governo federal bateu um recorde em 2024 e cresceu 9,62% em relação ao ano anterior, descontada a inflação. O valor recolhido em impostos e tributos chegou a 2,650 bilhões de reais, o maior da série histórica iniciada em 1995. O crescimento da arrecadação foi atribuído pela Receita Federal a algumas medidas econômicas desenvolvidas pelo governo, entre elas a tributação de fundos exclusivos destinados aos chamados
super ricos. Além disso, o aquecimento de vários setores econômicos, como a indústria, levou ao aumento do recolhimento de tributos desses setores. E o crescimento da massa salarial com redução dos índices de desemprego também gera um aumento de consumo e arrecadação. O secretário da Receita, Robson Barreirinhas, destacou que o crescimento da arrecadação está ligado às medidas que levaram a uma contribuição mais justa e não ao aumento da carga tributária. Mais importante do que esses dados da arrecadação são os elementos que permitem visualizar esse direcionamento da Receita Federal. Aquele direcionamento que eu venho repetindo, nesses 2 anos, de uma Receita Federal menos repressiva e mais orientadora do contribuinte, de um governo que focou na justiça fiscal, na desoneração do pequeno contribuinte, na desoneração do empresário produtivo e focando aí a fiscalização e a arrecadação naqueles que antes não contribuíam com sua parcela justa, principalmente sobre as grandes rendas passivas aqui no Brasil. A política de erradicação do trabalho escravo no Brasil completa 30 anos. De lá para cá, foram resgatados mais de 65 mil trabalhadores. Só no ano passado foram cerca de 2 mil trabalhadores resgatados de condições de trabalho análogas à escravidão. Resultado das ações de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. No ano passado, 2.004 trabalhadores submetidos a condições degradantes de trabalho foram resgatados no Brasil, fruto de mais de 1.000 ações de fiscalização realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego em todo o território nacional. As áreas com maior número de pessoas resgatadas foram construção, cultivo de café e de cebola, serviços de preparação de terrenos, cultivo e colheita e também horticultura. Minas Gerais foi o estado com maior número de trabalhadores resgatados, 500 no total, seguido por São Paulo, Bahia, Goiás, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. O auditor fiscal do trabalho, Marcelo Campos, destacou que um dos focos de atuação do governo é no resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão, nos âmbitos sexual e doméstico. Hoje, aquilo mais recente é o trabalho escravo no âmbito da exploração sexual, tanto mulheres como transgêneros, e também o trabalho escravo no contexto, no âmbito doméstico, que talvez seja o mais cruel, porque ele é invisível. Às vezes nós pegamos aí uma trabalhadora com 40 anos numa casa que não tem mais familiares e a única relação social e sentimental que ela tem é com quem a escraviza. Os resultados foram apresentados nesta terça-feira, em ocasião das celebrações do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e do Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho. Uma alusão ao assassinato em 2004 de 3 auditores fiscais do trabalho que atuavam em campo para apurar denúncias de trabalho escravo em fazendas de Unaí, em Minas Gerais. O coordenador nacional de combate ao trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico no Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão Santos, defendeu a importância do reforço dos trabalhos de fiscalização, mas disse também que é necessária uma atuação preventiva. Há uma incidência muito grande de trabalho escravo em pessoas vulneráveis. Nós precisamos lidar com as vulnerabilidades para que todo trabalhador resgatado seja inserido na política pública. Todo trabalhador resgatado tem direito a um seguro-desemprego específico assegurado por lei para que ele possa recomeçar sua vida. Além disso, é encaminhado à rede de assistência social, onde é direcionado para as políticas públicas mais adequadas ao seu perfil. Em 2025, a política de erradicação do trabalho escravo no Brasil completa 30 anos. De lá para cá, foram resgatados mais de 65 mil trabalhadores por meio de 8.400 ações fiscais. Vale lembrar que todos os cidadãos podem colaborar com o combate ao trabalho análogo à escravidão. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 e também pela ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Reportagem Graciele Bittencourt. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, conversaram agora há pouco com a imprensa sobre uma reunião que teve mais cedo entre o presidente Lula e ministros para falar sobre a chegada de 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos. A gente está, nesse momento, em linha com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto e acompanhou essa coletiva de imprensa. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciano, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, olha, essa reunião que começou na tarde de hoje aqui no Palácio do Planalto teve o objetivo de discutir ações para acolher brasileiros que sejam deportados dos Estados Unidos. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já existe uma conversa entre os países para garantir que novos repatriados viajem atendendo aos requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos. Vamos ouvir. Bom, que houve o acidente com o avião, quer dizer, o mau funcionamento, as condições péssimas que nos levou a buscar as autoridades americanas para encontrar justamente condições adequadas. Porque nós não podemos admitir que as pessoas venham com aquele tipo de tratamento, inclusive correndo riscos maiores, porque o avião poderia ter sofrido acidentes e problemas mais graves. Já a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, anunciou a criação de um posto de acolhimento humanitário no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, para receber esses brasileiros repatriados. Do ponto de vista do Ministério dos Direitos Humanos, conversamos com o presidente e fomos autorizados a iniciar as tratativas para estabelecer em Confins um posto de acolhimento humanitário, tendo em vista que poderemos ter mais voos previstos. Toda a nossa expectativa, gente, é que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação. Olha, a ministra também afirmou que haverá um esforço para incluir essas pessoas no mercado de trabalho. A reunião aqui no Palácio do Planalto acontece após um voo que chegou no sábado em Manaus, em que 88 brasileiros desembarcaram algemados e acorrentados e ainda denunciaram agressões. Por ordem do governo brasileiro, as algemas foram retiradas em território brasileiro e a FAB disponibilizou uma aeronave militar para concluir o transporte do grupo até Belo Horizonte. A decisão foi tomada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com base no entendimento de que o tratamento dado aos deportados é uma questão de soberania nacional. Gabriela, e tem uma reunião prevista para acontecer pela CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, né, sobre esse assunto, não é isso? Isso, Luciano. A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, convocou um encontro de presidentes para esta quinta-feira, para também discutir essas deportações de imigrantes nos Estados Unidos pelo novo governo de Donald Trump. O encontro foi convocado em um caráter urgente por Honduras, que exerce a presidência rotativa do bloco, composto por 33 países da região. E, segundo o ministro Mauro Vieira falou hoje, o presidente Lula deve participar do encontro de forma virtual. Luciano. Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil. O prazo para inscrições no programa Universidade para Todos termina hoje, às 23h59. O ProUni viabiliza o acesso ao ensino superior privado por meio da oferta de bolsas integrais e parciais a estudantes de baixa renda. O programa foi criado em 2004 com a proposta de democratização e inclusão no ensino superior. 20 anos que mudaram a perspectiva de vida de 3.400.000 estudantes. Chegar ao ensino superior ainda é o sonho de muitos brasileiros. 8 em cada 10 jovens desejam entrar na faculdade. Segundo o Censo da Educação Superior de 2023, o Brasil tem 10 milhões de estudantes matriculados, alta de 5,6% e o maior crescimento dos últimos 9 anos. Estudo da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, revela que o Brasil é o país em que terminar o ensino superior garante a maior vantagem salarial e empregabilidade entre 46 países avaliados, como China, Rússia, Índia, Argentina, Arábia Saudita e África do Sul. Nem todos alcançam uma vaga na faculdade pública. Por isso, há 2 décadas, o presidente Lula criou o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Médicos, engenheiros, professores. Em 20 anos, o ProUni ajudou mais de 3.400.000 estudantes com bolsas integrais e parciais em instituições particulares. A maioria mulheres, com 56%, mas também de negros, com 55%. E, na totalidade, o público de baixa renda que precisa de oportunidades.
Histórias como a do advogado criminalista e escritor Adenilson Santos. De família humilde, o baiano que vive no interior de Goiás conquistou o diploma de Direito e a oportunidade de chegar onde sempre sonhou. Eu sou advogado em Águas Lindas de Goiás, tenho um escritório aqui na cidade já há 7 anos. A partir dessa política pública foi muito importante para a sociedade. Hoje eu sou um advogado aqui no meu bairro onde eu vivo e consigo contribuir para a justiça a partir dessa oportunidade. O estudante João Pedro Marques de Oliveira, de Brasília, está construindo a carreira de engenheiro de software. Com deficiência auditiva e sem condições de custear a faculdade, o ProUni é a esperança de um futuro melhor. Muita gente de baixa renda precisa do programa e ajuda bastante. E sem o programa, muitas pessoas não estariam conseguindo seguir os sonhos de carreira dele como eu estou seguindo. Hoje, o ProUni beneficia cerca de 600 mil bolsistas matriculados em 1.862 instituições privadas de ensino superior no Brasil. Reportagem Pablo Mundim. Pagamento de professores, compra de livros, reformas, construções. Todas as necessidades das escolas públicas podem ser financiadas pelo Fundeb, responsável por atender toda a educação básica. Este ano, os recursos destinados ao fundo vão ultrapassar 325 bilhões de reais, 6,5% a mais do que no ano passado. Da creche ao ensino médio, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é responsável pelo financiamento de toda a trajetória escolar na rede pública de ensino, constituído com recursos dos 3 níveis da administração pública, ou seja, governos federal, estaduais e municipais. Esse ano, o Fundeb vai contar com 325 bilhões e meio de reais. São 19 bilhões e 800 milhões de reais a mais que no ano passado, um aumento de 6,48%. A prioridade é a valorização dos profissionais de educação. Por isso, pelo menos 70% dos recursos devem ser destinados a despesas de pessoal. O dinheiro também vai ser usado para melhorar a infraestrutura das creches e escolas. Foi o que destacou Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tudo aquilo que tem de necessidade numa escola, ele pode ser financiado a partir do Fundeb. A gente tem muitas escolas ainda com a estrutura precisando de uma reformulação, precisando de adaptações, precisando de reformas, ou mesmo a construção de novas estruturas, né? Quando o aluno passa o dia todo na escola, essa escola ela vai precisar ter um refeitório, ela vai precisar ter banheiros, quadras escolares e também na educação infantil. Os recursos do Fundeb serão repassados em 13 parcelas mensais, de janeiro de 2025 a janeiro de 2026. E a distribuição dos recursos é feita de acordo com o número de matrículas nas escolas públicas apuradas no último censo escolar. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O carnaval este ano será realizado no início de março. E muita gente já está se preparando para as festas. Salvador é o destino mais desejado pelos foliões, seguido pelo Rio de Janeiro. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo, com dados da Booking.com, revelou que o Nordeste é a região mais procurada pelos brasileiros para viagens de carnaval. Segundo a pesquisa, 9 dos 10 destinos mais desejados para o feriado estão na região. Salvador, na Bahia, ocupa o primeiro lugar, seguido pelo Rio de Janeiro, única cidade fora do Nordeste na lista. Além da capital baiana, cidades como Recife, Fortaleza, Porto Seguro e Maragogi também estão entre as mais procuradas. O levantamento mostra que 4 em cada 10 brasileiros preferem aproveitar o carnaval em festas e shows, o que explica a forte busca por destinos tradicionais da folia, como Salvador e Recife. Ao mesmo tempo, cidades como Maragogi e Porto de Galinhas atraem turistas que buscam um carnaval mais tranquilo, com foco em lazer e paisagens naturais. De acordo com a pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025, feito pelo Ministério do Turismo e pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, a expectativa é de que o turismo movimente mais de 148 bilhões de reais durante o verão este ano.
Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF determina que a União apresente esclarecimentos complementares sobre o plano de proteção da Amazônia. Presidente do STJ mantém prisão de policial penal denunciado por roubar clube de tiro. Acusados de submeter empregada a trabalho escravo têm bens bloqueados. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. União deve apresentar esclarecimentos complementares sobre o plano de proteção da Amazônia. A determinação é do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que homologou parcialmente o plano apresentado. Neto Costa. Em abril do ano passado, o plenário do STF reconheceu a existência de falhas estruturais na política de proteção do bioma e estabeleceu obrigações, como a efetivação de um planejamento para prevenir e controlar o desmatamento. Em dezembro, a Advocacia Geral da União apresentou as providências adotadas e, diante das lacunas, o ministro André Mendonça homologou o cumprimento de forma parcial. Entre as obrigações complementares, o ministro determinou, por exemplo, que sejam informados critérios mais detalhados de metas e objetivos a serem alcançados mês a mês pelo Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, negou o pedido de liminar em habeas corpus a um policial penal denunciado por participar do roubo de 22 armas de um clube de tiro. Com isso, o agente vai continuar em prisão preventiva. Fátima Uchoa. Segundo o Ministério Público, o policial apontado como integrante de organização criminosa teria facilitado o acesso de comparsas ao clube do qual era sócio. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a prisão preventiva do agente. Ao analisar o pedido de liminar, o ministro Herman Benjamin não verificou a urgência que justificasse a intervenção da presidência do STJ em regime de plantão. Para o ministro, o exame mais detalhado do caso será feito no julgamento definitivo do habeas corpus pela 6ª turma do tribunal. Justiça Federal condena 3 integrantes de organização especializada no tráfico internacional de armas. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal. Júlia Costa. Os réus foram condenados pelo crime de organização criminosa e receberam penas de até 6 anos de prisão, com pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$50 mil para cada um. As investigações conduzidas pelo MPF e pela Polícia Federal desvendaram um esquema multimilionário de tráfico de armamentos da Europa para a América do Sul, em dezembro de 2023. A estimativa é que a organização tem importado cerca de 43 mil armas entre 2019 e 2023, movimentando R$1 bilhão e 200 milhões de reais. 8ª turma do TST afasta a indenização por estabilidade de gestante. Na ausência de falta grave do empregador, o pedido de demissão feito pela trabalhadora foi considerado válido. Larissa de Paula. Durante a licença maternidade, a profissional pediu a rescisão indireta do contrato, que é a justa causa do empregador, alegando ter sofrido assédio moral. Ela também pediu o pagamento dos salários até o fim da licença. No Tribunal Superior do Trabalho, a 8ª turma negou o pedido da trabalhadora porque a Justiça já havia reconhecido como válido o pedido de demissão feito anteriormente por ela. Além disso, o colegiado concluiu que a empresa não cometeu nenhuma falta grave capaz de tornar insustentável a relação de emprego. A 2ª Vara do Trabalho de Praia Grande, em São Paulo, atendeu a um pedido do Ministério Público do Trabalho e bloqueou os bens de empregadores acusados de exploração de trabalho análogo à escravidão. De acordo com o processo, uma trabalhadora doméstica prestou serviços à família dos réus por mais de 20 anos em troca de alimentação e abrigo.
Ela também era submetida à jornada excessiva e atuava sem registro na carteira e sem pagamento regular de salário. Na decisão, a juíza teve como base a gravidade dos fatos e o risco de dilapidação patrimonial dos réus. Hoje, 28 de janeiro, comemora-se no país o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Senado pode votar a obrigatoriedade de extintores de incêndio em veículos. Comissão deve analisar a inclusão da cultura oceânica no currículo escolar. Proposta aumenta a licença maternidade para 180 dias. Boa noite. Os extintores de incêndio em veículos podem voltar a ser obrigatórios. Uma proposta nesse sentido foi rejeitada na Comissão de Assuntos Econômicos, mas aprovada na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Agora o projeto aguarda análise do plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço. A obrigatoriedade do extintor do tipo ABC nos veículos foi rejeitada na Comissão de Assuntos Econômicos em maio de 2019. Em dezembro do ano passado, foi aprovada na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. O relator na CTFC, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, disse que entidades como o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o Comando da Polícia Rodoviária de São Paulo e a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal defendem o equipamento. Considerando a validade usual de 5 anos do extintor de incêndio e o custo aproximado de R$ 80, o dispositivo não resulta em ônus excessivo ao proprietário de veículos no Brasil, principalmente em face dos benefícios sociais. Temos que o custo é módico. Mas o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que foi o relator na CAI, lembrou que o próprio Conselho Nacional de Trânsito divulgou que no ano 2000, dos 2 milhões de sinistros cobertos por seguradoras, apenas 800 foram de incêndio e só em 24 os extintores foram utilizados. Esse projeto já tinha sido discutido em 2019. A gente tinha dado um parecer contrário ao uso de extintor, porque é mais uma obrigatoriedade. Lembra dos kits de primeiros socorros, o kit de, agora, voltando, os extintores. É mais um ônus, é mais um preço que o contribuinte tem que pagar. A proposta seguiu para a votação no plenário do Senado. Se aprovada, vai à sanção presidencial. Caso vire realmente lei, ainda precisará de uma regulamentação, inclusive com eventuais regras específicas para carros elétricos. O senador Nelsinho Trade questionou a consulta pública da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que propõe a inclusão de medidas proativas nos planos de saúde para o rastreamento do câncer de mama em mulheres de 50 a 69 anos, com mamografias a cada 2 anos. A crítica do parlamentar foi motivada pela faixa etária adotada. Mais informações com a repórter Janaína Araújo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, órgão vinculado ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde, realizou neste mês uma consulta pública para receber contribuições a fim de incluir a certificação de boas práticas em atenção oncológica em resolução de 2022. A ANS informa que um rastreamento populacional do câncer de mama será feito por meio de contato proativo da operadora certificada com suas beneficiárias em idade entre 50 e 69 anos a cada 2 anos para a realização de mamografia, conforme metodologia de estudo utilizada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA.
Mas o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, criticou a faixa etária indicada na consulta pública. 40% dos cânceres de mama são exatamente na faixa dos 40 aos 50 anos e 22% de morte nesse período. Conforme esclarecimento publicado pela ANS, a proposta colocada em consulta pública não tem relação e não altera a cobertura assistencial garantida pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da agência. Está garantido o exame do câncer de mama com mamografia bilateral para mulheres de qualquer idade, conforme indicação médica, e com mamografia digital para mulheres de 40 a 69 anos. 5 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição foram apresentadas no Senado com o objetivo de ampliar os períodos de licença maternidade e licença paternidade. O senador Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais, é autor da PEC que amplia a licença maternidade de 120 para 180 dias e a licença paternidade de 5 para 20 dias, incluindo casos de adoção. A medida tramita na Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parlamentar mineiro, é preciso corrigir a lacuna legislativa que, desde 1988, deixou o direito à licença paternidade sem regulamentação adequada, limitando o prazo a 5 dias. Ele também defendeu que a licença maternidade seja estendida para 180 dias a todas as mulheres, sem distinção entre as trabalhadoras seletistas e servidoras públicas, que já têm esse direito. Não estou inventando nada. As servidoras públicas já têm uma licença maior. Eu quero que as trabalhadoras autônomas, contribuintes do INSS, aquelas que têm sua carteira assinada, também tenham seus 180 dias respeitados. O plenário do Senado pode votar o projeto dos senadores Alci Lucas, que amplia a participação dos empresários no Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste, órgão que integra a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Pela proposta, cada estado e o Distrito Federal poderão indicar ao menos um representante dos empresários para o Conselho, em vez de apenas uma pessoa para toda a categoria. Repórter Alexandre Campos. Segundo o autor da proposta, senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, o regimento interno do Conselho prevê que esse segmento terá apenas um titular e um suplente. Ele sugeriu que cada estado e o Distrito Federal possam indicar ao menos um representante dessa categoria para o colegiado. Na opinião de Alci Lucas, o modelo atual pode fazer com que as decisões do Conselho não considerem os interesses de todos os estados e municípios que integram a SUDECO. A opinião é a mesma do relator na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás. Uma representação mais abrangente das entidades empresariais nas unidades da Federação do Conselho pode contribuir positivamente para a definição de objetivos e metas econômicas e sociais para a elaboração de planos de desenvolvimento regional mais representativos dos anseios dos agentes econômicos da região. A SUDECO define objetivos e metas econômicas e sociais para o avanço sustentável da região Centro-Oeste, elabora o Plano Regional de Desenvolvimento e formula programas e ações com os ministérios. Já o Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste tem como competência aprovar os planos, diretrizes de ação e propostas de políticas públicas que priorizem as iniciativas voltadas para a promoção dos setores relevantes da economia regional e o acompanhamento dos seus trabalhos. Tramita na Comissão de Direitos Humanos um projeto de lei que trata sobre a autorização para atividades econômicas em terras indígenas. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, aprova a medida e anunciou que vai intensificar os esforços para que a proposta seja colocada em votação. E eles ganham dinheiro com isso e vivem com dignidade. A exemplo dos índios do Canadá, que exploram em sua terra o potássio que vem para o Brasil. E aqui nós não podemos explorar o nosso potássio porque dizem que os índios não querem, os índios querem sim. A Comissão de Educação deve analisar projeto que inclui a cultura oceânica nos currículos escolares. O texto foi aprovado no ano passado pela Comissão de Meio Ambiente.
Os detalhes com o repórter César Mendes. De autoria da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, o projeto, que inclui a cultura oceânica nos currículos dos ensinos fundamental e médio, foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente no ano passado. A proposta também insere a Amazônia Azul, região que vai do litoral brasileiro até os limites de nossa plataforma continental, entre os temas que serão estudados. Para a relatora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, conhecer a Amazônia Azul é fundamental devido à sua importância para o desenvolvimento do país. A Amazônia Azul representa um vasto território marítimo de grande importância para o Brasil, englobando recursos naturais, biodiversidade e rotas comerciais essenciais para o desenvolvimento e a segurança nacional. A proposta será analisada em caráter terminativo pela Comissão de Educação. Se não houver recurso para a votação no plenário, o projeto seguirá para a análise da Câmara dos Deputados. Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares analisam ações e políticas de desenvolvimento regional. Base aliada e oposição têm visão divergente sobre a reforma tributária. Deputados celebram mais investimentos em saúde pública nos estados. Boa noite. Flávia Moraes, do PDT goiano, destaca o avanço da telesaúde e da telemedicina como solução para ampliar o acesso da população aos serviços médicos, especialmente em locais remotos. A deputada ressalta, porém, que embora a tecnologia tenha a capacidade de encurtar distâncias, alguns desafios ainda precisam ser enfrentados. Flávia Moraes menciona a criação de uma subcomissão de saúde para tratar do tema e a apresentação de um projeto que destina parte dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST, para a telesaúde. Ela explica que o objetivo é levar internet e estrutura tecnológica a municípios distantes, garantindo mais eficiência e dignidade no atendimento aos pacientes do SUS. A telemedicina ela encurta a distância, ela traz mais acesso, mas nós temos aí vários desafios, que é justamente a questão da conectividade. Então, se ela vem para encurtar distâncias, é justamente nos municípios mais distantes, os distritos, os locais mais distantes, é que muitas vezes não tem a conectividade, não tem acesso à internet, e também mais investimentos para que a gente possa cada vez mais apresentar como uma solução de eficiência, de resultado, com qualidade, garantindo aí a dignidade ao paciente do SUS, principalmente. Silvia Cristina, do PP, comemora os 3 anos do Centro de Prevenção de Câncer de Rondônia, que já realizou mais de 137 mil atendimentos. A congressista destaca a importância do diagnóstico precoce e a quantidade de vidas salvas. Para 2025, ela espera a ampliação desses serviços. Esse era o nosso maior sonho, uma obra grande de quase 10 mil metros quadrados que nós fizemos em 1 ano e 2 meses, entregando tomografia, ressonância e todas essas especialidades. Quando sequer é possível, nós fizemos um hospital de prevenção de câncer para garantir vida plena, dando oportunidade, mostrando que quando se planeja, quando se faz realmente boas parcerias, é possível transformar vidas e colocar um mandato à disposição para a população. Silvia Cristina se diz satisfeita por ter colaborado para democratizar procedimentos médicos de custos elevados em Rondônia, destinando recursos para combater o câncer, modernizar os atendimentos de reabilitação motora e neurológica e colocar fim à fila de espera por reabilitações auditivas. Então, é cuidar de pessoas, mas especialmente aquelas que eram pouco vistas, porque quem deposita voto deposita esperança. Então, a gente tem que cuidar de pessoas independente que aparece no coração das pessoas. E isso, para mim, é muito mais importante. Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, celebra a aprovação de emenda da Comissão de Saúde para destinar R$ 2 bilhões ao combate a endemias no Brasil.
O deputado explica que os recursos serão usados para ações de prevenção, como o enfrentamento à dengue e à malária, o fortalecimento de laboratórios centrais e a ampliação da rede de vacinação. Nós tínhamos em torno de 100 milhões anuais para tratar de questões de combate à dengue, à malária, e nós apresentamos, então, uma proposta de emenda que foi incorporada por vários parlamentares. Nós aprovamos, então, a autorização de 2 bilhões de reais para que se faça o combate às endemias em todo o país. O que isso representa? Representa que nós teremos um reforço significativo na área de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, que trata exatamente do enfrentamento a arboviroses, o reforço da rede laboratorial do país e principalmente da rede de frio, onde você acondiciona vacinas em todo o país. Dorinaldo Malafaia afirma que a medida corrige uma histórica falta de investimentos na prevenção, que, segundo ele, sempre recebeu menos recursos do que a atenção hospitalar. O parlamentar acredita que, em 2025, os resultados serão perceptíveis, com o fortalecimento das ações nos municípios e a redução no número de casos de doenças. Segurança Pública. Sargento Faur, do PSD, declara que é o parlamentar que mais investiu em segurança pública na história do Paraná. De acordo com o deputado, a sua atuação viabilizou a compra de vários equipamentos para as polícias do estado. Nós temos destinados verbas federais, que eu digo, dinheiro do povo, para compras de viaturas, armamentos, tecnologia, todo tipo de equipamento extremamente modernos, de última geração, para que os operadores de segurança pública do Paraná, policiais militares, policiais civis, guardas municipais, policiais rodoviários federais, policiais penais, possam fazer um enfrentamento contra a criminalidade. Destinamos verbas para a compra de 1.000 fuzis. Esses fuzis deverão chegar no ano de 2025 na mão dos policiais. Além dos armamentos, Sargento Faur menciona a entrega de novas viaturas para as regiões de Maringá, Campo Mourão e o noroeste do Paraná. O congressista informa que os veículos são projetados para enfrentar a criminalidade tanto em áreas rurais quanto urbanas. Justiça. Proposta de Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, fortalece a imunidade parlamentar e pune ministros do Supremo que contrariem a nova regra. O deputado argumenta que o objetivo é assegurar aos congressistas a liberdade para expressarem suas opiniões sem temor. Hoje, existe um grande desrespeito com a imunidade parlamentar. É um direito sagrado do parlamentar falar. E muitos magistrados interpretam como querem, deixando a imunidade de lado. Nesta PEC, fica o parlamentar é imune por quaisquer palavras e em qualquer lugar. Então, foi acrescido em qualquer lugar e também o seguinte: o magistrado que não respeitar a Constituição, ele perderá o seu cargo sem remuneração e ficará 5 anos sem poder exercer qualquer função pública. Bibo Nunes salienta que a proposta não busca a imunidade restrita, uma vez que a Câmara tem autonomia para punir seus membros por possíveis excessos. No entanto, ele reforça que a PEC apenas garante o respeito ao papel do Legislativo. Esporte. Apesar dos bons resultados alcançados nas Paralimpíadas de Paris em 2024, Augusto Púpio, do MDB do Amapá, lamenta a falta de investimentos no paradesporto, que engloba modalidades esportivas praticadas por pessoas com deficiência. O Brasil é gigantesco em território, gigantesco em potencial, tem todos esses resultados satisfatórios, mas mesmo assim somos um país que investe muito pouco no paradesporto. Nós aumentamos o orçamento em 6 vezes do ano de 2023 para 2024 e idealmente a gente vai aumentar ainda mais. E para isso é fundamental que a gente não perca benefícios como as leis de incentivo ao esporte que estão na corda bamba. Por outro lado, Augusto Púpio, que preside a subcomissão permanente do Paradesporto, anuncia avanços regionais importantes com o aumento de projetos no Norte e no Nordeste. Em sua avaliação, o Brasil tem potencial para alcançar o topo do ranking paralímpico desde que haja investimentos. Essas iniciativas de parceria
parceria público-privada são fundamentais para que a gente atenda projetos de ponta, que vão atender os mais variados grupos. E, nesse caso, pessoas que são muito marginalizadas, que são as pessoas com deficiência. E o Brasil, com certeza, investindo um pouco mais, é muito possível que a gente esteja em primeiro lugar nas próximas Olimpíadas. Relações Exteriores. Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra os 50 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Ele ressalta que as transações comerciais sino-brasileiras superaram os 160 bilhões de dólares, com superávit de 50 bilhões de dólares para o Brasil. Nós celebramos muito os 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China. Primeiro porque são dois países grandes que têm um papel relevante nos seus continentes. Segundo porque é a principal relação comercial que o Brasil tem hoje. Terceiro, que são economias complementares. Então, tem muita commodity que o Brasil vende para lá. E importa muita coisa da China, produtos manufaturados. A China tem muito dinheiro para fazer infraestrutura. Tem recurso e tem tecnologia nessa parceria. Daniel Almeida menciona o desejo do Brasil de fortalecer os laços comerciais com a China e atrair tecnologia. Ele cita os 37 acordos bilaterais firmados durante a visita do presidente Xi Jinping a Brasília, no mês de novembro, e a instalação da fabricante de carros BYD na Bahia, que deverá gerar mais de 20 mil empregos no Brasil até 2026. Nós saudamos muito a convergência geopolítica. A China trabalha a ideia de um mundo multipolar, onde não tenha ninguém que mande e os outros obedeçam. E esse é o padrão que a gente quer fazer. Queremos que se amplie essas relações comerciais com a qualificação melhor. Desenvolvimento Regional. Como representante dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha na Câmara, Bruno Farias, do Avante, reforça a necessidade de investir no potencial econômico da região. Ele destaca que a maior jazida de lítio do país se encontra no norte de Minas Gerais, mas não há indústria para processar o mineral na região. Hoje nós temos a questão do lítio na região do Vale do Jequitinhonha, que deveria trazer valores para a nossa região. Hoje o lítio ele é explorado em Itinga e é processado em São Paulo. E deveria ser processado no Vale do Mucuri e do Jequitinhonha para gerar renda, para gerar emprego para essa região. Essa é uma das nossas cobranças. Nós estamos fazendo o possível e o impossível para melhorar muito essa região do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha. Bruno Farias informa ter trabalhado para melhorar a vida dos moradores dos vales do Mucuri e Jequitinhonha, inclusive destinando emendas para áreas como saúde, educação e infraestrutura. Ele reafirma seu compromisso em buscar investimentos para transformar a realidade da região e garantir um desenvolvimento mais justo e sustentável. Mas o Vale do Mucuri e do Jequitinhonha precisa realmente de pessoas que olhem com muita sensibilidade para essas pessoas que geram emprego e que melhora a vida do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha. João Maia, do PP, destaca o potencial econômico e natural do Rio Grande do Norte. Ele observa que o estado é líder nacional na produção de frutas, camarão em cativeiro, sal marinho e energia eólica. O deputado enfatiza que, apesar dessas riquezas, a qualidade de vida da população ainda não reflete a abundância, o que demanda mais investimentos em infraestrutura e serviços básicos. João Maia afirma que, devido à baixa capacidade de investimentos do governo estadual, seu objetivo é direcionar recursos de emendas para os 167 municípios do Rio Grande do Norte. Ele também ressalta a aprovação na Câmara da renegociação das dívidas dos estados e da criação de um fundo de investimentos para os entes federados. Foi aprovado em definitivo a renegociação da dívida dos estados, que cria um fundo de investimento, que eu espero que beneficie muito o Rio Grande do Norte. E nós temos trabalhado para gerar emendas por município. Porque eu digo o seguinte, nós temos o maior orgulho de ser latino-americano, sul-americano, brasileiro, nordestino, potiguar, mas as pessoas vivem nas cidades, seja na área urbana ou seja na área rural. A vida delas melhora quando a comunidade dela melhora. Ela tem segurança, tem educação, tem saúde. As crianças podem brincar em ruas pavimentadas, saneadas. E isto é o que nós procuramos fazer. Economia.
Aliel Machado, do PV do Paraná, destaca a aprovação da reforma tributária como um dos maiores avanços políticos do país em 2024. O deputado ressalta que produtos essenciais da cesta básica terão isenção de impostos, aliviando o peso tributário para os brasileiros. Aliel Machado explica que a reforma também reduz a burocracia e simplifica a cobrança de tributos. Ele menciona ainda o chamado imposto do pecado, que aumenta a alíquota sobre produtos prejudiciais à saúde. A medida, de acordo com o legislador, equilibra o sistema tributário e contribui para um crescimento econômico sustentável e justo. A reforma tributária coloca um ponto crucial. Ela não traz aumento de impostos, mas ela traz correções contra injustiças. Na nova reforma tributária, nós conseguimos garantir, por exemplo, que produtos essenciais da cesta básica serão isentos de impostos. É isso mesmo. A cesta básica, tão importante para a sobrevivência dos brasileiros, terá uma carga tributária zero em diversos dos seus produtos, inclusive na carne. Outro ponto importante foi fazer ajustes para que a guerra fiscal entre os estados e municípios diminuísse. A simplificação da cobrança dos impostos fará com que as empresas tenham mais agilidade, fará com que nós tenhamos um aumento no PIB brasileiro, um aumento no número de empregos e fará principalmente que injustiças sejam corrigidas. Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, acusa o governo federal de não cumprir as promessas de campanha, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Segundo o deputado, as recentes medidas econômicas só aumentam a carga tributária e dificultam a vida da população mais humilde. Esse governo que só pensa em taxar, cobrar imposto, aumentar o custo do Brasil. A reforma tributária que está sendo encaminhada vai dificultar ainda mais a vida de quem é mais humilde. Vai subir os preços das mercadorias e vai diminuir o poder de compra. O arcabouço fiscal, que só faz em aumentar, né, os tributos, não faz uma economia de mandato, economia de governo para que possa enxugar a máquina realmente e fazer com que a balança comercial melhore, não. Só fazem gastar e gastar e gastar. Rodrigo Dazaeli também reafirma os pilares do seu partido, como a defesa da família, do patriotismo e do desenvolvimento. Para ele, a Câmara precisa elaborar medidas que enxuguem os gastos públicos e promovam o equilíbrio fiscal. Welter, do PT do Paraná, pede urgência na aprovação de projeto que isenta do imposto de renda trabalhadores que recebem até R$5 mil por mês. O deputado assinala que a iniciativa do governo federal, prevista para ser implementada em 2026, busca aumentar o poder de compra do brasileiro e fortalecer a economia. Welter defende também que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil seja compensada por um aumento da alíquota para quem recebe acima de R$50 mil por mês. Ele avalia que é desproporcional os trabalhadores de menor renda arcarem com uma carga tributária proporcionalmente mais elevada em relação aos seus rendimentos. Isso é uma forma de distribuição de renda indireta, para que as pessoas tenham mais poder de compra, para melhorar os empregos, melhorar o comércio, melhorar a economia. É uma forma de distribuição indireta de renda. Eu acredito também que deveria ser votado uma forma de compensar essa isenção para quem ganha mais de R$50 mil, pagar um pouco mais de imposto, porque é desproporcional. Quem ganha menos paga mais imposto. Então nós temos que criar uma justiça tributária para os contribuintes do imposto de renda de acordo com a sua capacidade de pagamento. A lei que cria a Política Nacional de Economia Solidária já está em vigor. Carlos Veras, do PT de Pernambuco, explica que a norma fortalece a inclusão social e econômica ao formalizar o reconhecimento e o apoio a empreendimentos que promovem trabalho coletivo, autogestão e práticas sustentáveis. Aprovar a lei da economia solidária significa colocá-la no rol das atividades econômicas mais importantes. Significa reconhecer esses trabalhadores e trabalhadoras que trabalham num regime de cooperação, num regime da solidariedade, que vai ter as diretrizes nacionais, que vai fortalecer cada vez mais esses empreendimentos. Esses trabalhadores e trabalhadoras que trabalham todo dia para poder ajudar a gerar uma economia mais sustentável e mais solidária.
Carlos Veras reitera que a medida consolida um modelo econômico que prioriza a cooperação em vez da competição. Ele acredita que a nova legislação pode impulsionar ainda mais a criação de empregos e o desenvolvimento nacional. Adilson Barroso, do PL de São Paulo, apresentou o projeto que prevê a criação do Fundo Social da Mineração, com a destinação de 25% dos recursos para a reforma agrária. O deputado explica que o objetivo do FSM é garantir a aquisição de terras pelo governo federal para assentamentos legais, reduzindo os conflitos no campo. O governo federal, no projeto, pode ficar com a porcentagem de todos os impostos que venha da mineração sólida. Então, todos os impostos arrecadados da mineração sólida, uma parte dela, pega esse dinheiro e compra essas propriedades e faz a reforma agrária dentro da legalidade e não com interesses de guerra e eleitorais. Portanto, eu fiz o projeto para autorizar o governo federal poder fazer um caixa financeiro e comprar propriedades com esse dinheiro e fazer a reforma agrária legalmente e não por conflitos. Adilson Barroso pondera que a ação será financiada por uma participação especial sobre a exploração mineral em modelo semelhante ao já utilizado no setor de petróleo. Segundo ele, além de contribuir para a reforma agrária, a medida vai aumentar o incentivo à produção agrícola em regiões mineradoras sem impactar negativamente projetos de menor rentabilidade. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.